O meu nome é André Costa Oliveira. Não é novidade a ninguém que estamos numa época marcada por desconstruções e de reconstruções em uma velocidade muito além do imaginável, diferentemente dos 60 ou 70 séculos que nos antecederam. E, indiscutivelmente, muitas dessas desconstruções e reconstruções posteriores foram necessárias. Questionamento às estruturas opressivas, reparação de algumas desigualdades históricas, discursos excludentes, por exemplo. Bom, no entanto, nem toda desconstrução é libertadora. Há algumas que, quando feitas sem critério, não conseguem mais edificar nada em benefício do mundo e acabam por desestabilizar pilares essenciais da sociedade. É o caso da tentativa obsessiva de esvaziar e até demonizar a figura masculina paterna. Esse é o tema da aula de hoje, bem como reflexo desse problema na indústria do entretenimento. Eu não entrarei nas causas primárias e mais antigas desse tristíssimo fenômeno, filosofia, psicanálise, igreja, feminismo, cultura woke, deficiência escolar, ideologias, etc., mas prometo que o farei em uma outra oportunidade. Hoje identificaremos então o fenômeno e os seus desdobramentos. O que vemos é que a masculinidade vem sendo sistematicamente associada à violência, autoritarismo e à opressão. E em vez de corrigir os excessos e as distorções do passado, grande parte do discurso contemporâneo optou por uma generalização extremamente perigosa. O homem, pelo simples fato de ser homem, já seria tóxico por natureza. Aliás, eu abomino essa palavra tóxico, depois eu explico o motivo. E o pai, a figura do pai agora se resumiria a um resquício de um modelo patriarcal a ser superado. Olha, gente, esse ataque simbólico e cultural à masculinidade gera consequências profundas. Quando o homem é afastado do seu papel de referência, protetor, educador, líder afetivo, abre-se um vácuo e a natureza abomina o vácuo, aprendam isso. Onde falta o pai, a autoridade é assumida por ideologias extremas ou até pela rua, pelo crime ou pela carência emocional mal resolvida e que vai reverberar mais cedo ou mais tarde. E não é à toa que estudos sociais e psicológicos associam a ausência paterna a índices elevados de delinquência juvenil, evasão escolar, depressão, vícios e até suicídio. E, para quem não acredita no que eu estou dizendo, faça uma pesquisa e veja você próprio as estatísticas. Mais do que um provedor financeiro, até porque atualmente a mãe também ocupa o mercado de trabalho, então o dinheiro não é o ponto, o pai saudável é um símbolo de firmeza, direção e estabilidade emocional. Ele ensina os limites, oferece segurança e ajuda a criança a internalizar a noção de responsabilidade. Já o homem, quando bem formado em sua masculinidade, é chamado à coragem, ao autocontrole, ao sacrifício em favor da sua família e ao seu bairro, enfim, ao sacrifício à sua cidade e até mesmo à nação inteira. Ele não precisa ser autoritário nem frio, pode ser forte e sensível ao mesmo tempo. Só que essa força não fecunda do abandono de sua identidade, e sim do verdadeiro amadurecimento dessa própria identidade. Aliás, vocês sabiam que a desconstrução da figura masculina prejudica inclusive as mulheres? Porque ao enfraquecer o homem, enfraquece-se o parceiro capaz de caminhar ao lado da mulher com a firmeza e o respeito que tanto exige. Não se constrói igualdade rebaixando um dos lados, mas sim elevando ambos à sua melhor versão. Meninos que não sabem o que é ser homem crescem inseguros, desorientados, sexualmente infantilizados, com medo de assumir qualquer papel, alienados e completamente incapazes de se defenderem e de defenderem o próximo. Isso vem gerando já há muito tempo, relações frágeis, famílias instáveis e comunidades vulneráveis. E aí nós vemos todo dia legiões de mulheres que reclamam que não há mais homens legais disponíveis, que nenhum homem na verdade presta, que o homem é idiota, imaturo, sendo que vocês próprias mulheres
tendem a desconstruir a masculinidade e alardear aos quatro ventos que são poderosas, independentes e que o homem é supérfluo. Mas eu sei que quando vocês deitam as cabeças de vocês em seus travesseiros, vocês sentem falta de alguém que lhes acolha e que lhes abrace, porque nenhum ser humano sobre a face do planeta Terra, seja ele homem ou mulher, aguenta se fingir de forte e independente 24 horas por dia. Todo mundo sente o desejo de ser amado, de ser protegido, de ser cuidado. Então, paremos de hipocrisia e de perder tempo nivelando-se por baixo e ficando com gente medíocre por conta do pânico de ficarmos solitários. Isso vocês, mulheres, e nós, homens. É até bem curioso isso. Eu me vejo nos meus 12 ou 13 anos de idade, nas festinhas dos anos 80, quando meninos ficavam em um canto e as meninas lá no outro canto, meio que estudando e esnobando-se mutuamente, até que alguma alma corajosa ia até o outro canto e quebrava o gelo. Para que então não haja dúvida, essa minha aula não defende o machismo, que para mim é uma abominação tão deturpada socialmente quanto o feminismo radical da atualidade, sobre o qual falaremos numa outra oportunidade, e muito menos essa aula nega os erros cometidos por uma masculinidade mal formada. Trata-se de reconhecer que o masculino, assim como o feminino, tem um valor insubstituível na formação de uma pessoa e até do mundo. A ausência do pai e o colapso da figura masculina são uma tragédia civilizacional que vem aumentando a cada dia, e nós precisamos urgentemente recuperar o valor do homem que seja bom, do pai que seja presente e do masculino que floresça saudável, e não de maneira tóxica. E aí, como eu fiquei de explicar, aliás, a minha crítica com relação a essa palavra é a seguinte: tudo que alguém não gosta, em vez de sair de qualquer jeito explicando, ou em vez de tentar se explicar de forma convincente, leva logo o adjetivo de tóxico, né? E o argumento lógico se dissolve em uma palavra que me soa como a preguiça de pensar ou de expor uma ideia. Voltando ao assunto, a cultura não deve desconstruir o homem, mas ajudá-lo a se construir de uma forma íntegra, madura e responsável. Mas não é o que na prática acontece. E agora entramos no segundo tópico da aula. Nas últimas décadas, a indústria do entretenimento tem promovido de forma sistemática a ridicularização da figura masculina paterna, especialmente em produções voltadas ao público familiar. E quase ninguém vem percebendo isso, que é um absurdo. É uma tendência cultural já consolidada que transforma o pai em uma figura irrelevante, abestalhada, contribuindo para uma crise de identidade masculina e para o esvaziamento simbólico da paternidade, como eu já disse há pouco. A tendência já era evidente em clássicos dos anos 60, como no desenho Os Flintstones, né, na figura do Fred Flintstone, os Jetsons, né, com George Jetson, onde o pai é frequentemente imaturo, confuso, sempre metido em confusão, enquanto a mãe e os filhos assumem os papéis de equilíbrio e discernimento. Nos anos 90 e 2000 a coisa foi piorando. Veio o Dino da Silva Sauro, da família Dinossauro, um réptil medíocre, desajeitado, intelectualmente limitado, submisso e puxa-saco de seu chefe no trabalho. Veio Homer Simpson, dos Simpsons, obeso, ignorante, impulsivo, alcoólatra, símbolo do pai inútil moderno. Peter Griffin, do Family Guy, aliás, um desenho divertidíssimo, mas, enfim, retrata um pai vulgar e irresponsável, socialmente desajustado e de uma estupidez extrema. O Phil Dunphy, de Modern Family, bem intencionado, mas ingênuo, medroso, sempre deslocado, enquanto a esposa, Claire, é competente e pragmática. Lembrei agora, teve o seriado A Grande Família aqui na Globo, Grande Rede Globo, onde o único sujeito que trabalhava de verdade, que era correto e honesto, no caso Linneu, o patriarca de classe média baixa, interpretado pelo Marco Nanini, magistralmente, sempre era o sacaneado e ainda tinha que lidar e consertar as loucuras da esposa, da filha, do genro encostado, dos vizinhos e do bairro dele. E até produções infantis,
como Peppa Pig, fazem o Daddy Pig ser completamente zombado e constantemente zombado por sua barriga enorme, burrice e eventuais tropeços, algo quase inimaginável se fosse feito com a mãe da Peppa, que aliás tem uma barriga idêntica e é igualmente burra. No cinema, eu poderia também aí mencionar inúmeras figuras de um pai vilão decadente, maturo ou até inexistente, mas eu acho desnecessário agora, vocês mesmos lembrarão aí de vários. Mas, por exemplo, em Toy Story, o Andy não tem pai, nem no primeiro filme e em nenhuma das suas sequências. Em Frozen, os pais morrem cedo. Em Divertidamente, o pai é passivo. Mesmo nos heróis da Marvel e DC Comics, os pais são frequentemente ou mortos, ou omissos, ou então são a fonte de um trauma, como Odin em Thor, ou Ego em Guardiões da Galáxia 2, para quem assistiu. E aí eu lhes pergunto, é a arte que imita a vida, ou a vida que imita a arte? Pensem muito seriamente a respeito. Abraço.